Suculentas e água, água e suculentas. Muita gente já perdeu o medo de regar as plantas, né? As suculentas em especial e cactos, mas a maioria ainda entra em pânico, tem dúvidas, fica literalmente sem saber o que fazer na hora de regar, se molha demais, se molha de menos, se encharca o substrato. E eu aposto que não é no jeito de regar, nem no excesso de água que tu pode estar errando. E tu já viu então que o assunto do vídeo hoje é suculentas e rega, água, pode molhar? Não pode? Bora ao vídeo. E quando começamos a cultivar suculentas, o problema é a rega, não é mesmo? Tu não sabe se tu tá molhando de mais ou de menos, põe bastante água lá, encharca o substrato, a suculenta já começa lá a ficar esquisita, não põe água, ela já começa a murchar e tudo isso deixa a gente em pânico, não é mesmo? Sejam bem-vindos para mais um vídeo e um vídeo recheado de dicas top. E quando tu diz que erra na rega, eu tenho quase certeza que não é na rega que tu tá errando, é no substrato. Quando tu tem um substrato assim, ó, muito aerado, aí tu perde o medo de regar a planta. Não vai reter a umidade, tu pode regar. Claro que tu não vai jogar água fora, mas tu vai poder molhar bem teu substrato sem ficar com medo de retenção de água. Que esse vaso fique molhado por muitos dias, né? Nós já falamos várias vezes no substrato, sempre damos dicas de substrato em nossos vídeos. Daqui a pouquinho vamos plantar uma suculenta e aí vamos mostrar aquele substrato legal que tu pode regar, molhar à vontade sem medo. Olhem bem essa suculenta aqui, gente. Olha só o substrato dela, ó. Quantos dias vocês acham que essas suculentas aqui elas estão sem regar? Pode reparar aí que, olha, tá muito seca, né? Essas suculentas aqui todas foram regadas fazem 2 dias apenas. O Vander regou todas elas com a mangueira, nem foi pela irrigação, ele regou todas assim na mesa, né? E olha o quanto que elas já estão sequinhas. Aqui tá calor, tem sol, começou quase verão, né? Então tá bem quente aqui embaixo desse telhado aqui, fica mais quente. O substrato é aquele ideal que seca logo, né? 2 dias que foram regadas. Se elas estivessem em um substrato que retém a umidade, com certeza esses vasinhos aqui estariam encharcados, sabe? Aquela terra bem úmida em volta delas, e não é o que a gente quer. E aí, junto com essas dúvidas de rega, vem uma que o pessoal pergunta demais, é que quantas vezes a gente deve de regar as suculentas, ou seja, quantas vezes por semana. E isso é muito relativo, gente, depende de região para região, às vezes no mesmo estado, que é o caso do Rio Grande do Sul, que é um estado grande, o clima daqui é diferente de 100 km aqui para a serra, né? Aqui na serra é bastante diferente o clima daqui onde a gente mora, que é Lajeado. E aí tem uma regrinha bastante simples e prática que a gente sempre diz pro pessoal aí, que é sempre esperar secar bem entre uma rega e outra. Em setembro foi um mês chuvoso aqui no sul, elas ficaram 25 dias sem regar, tá? Já bem no forte do verão aqui em Lajeado, a gente chega a regar 2 vezes por semana e às vezes até mais, dependendo do vaso, que é o caso dos vasos pendentes. Vaso pendente é obrigado a regar mais vezes, gente, porque ele tá muito aerado, muito aéreo, né? Pega muita vento, pega calor também, aqui mesmo que fica mais perto do telhado. Esses secam muito mais ligeiro que os vasos da mesa. Acontece muito em apartamentos que num local tu tem plantas na sombra, aí lá na sacada tu tem outras plantas que pegam o sol a manhã toda. Certamente aquelas que pegam o sol vão ter que regar mais vezes. Eu tenho uma plantinha aqui que a gente deixou para mostrar no vídeo, deixamos ela sofrendo sem água, coitadinha, que é essa aqui, ó. Aqui vocês vão ver bem os sintomas da falta de água. Olha essa planta, gente. Ela parece que está desnutrida, ela está sem vida, sem viço. Tá aí murchinha, não tá morta, é claro que é só botar água, agora ela vai se recuperar. Mas olha a diferença de uma outra, ó. Não é a mesma planta, né, mas é da mesma família. Essa aqui, ó, bem nutrida, molhada no tempo certo, né, regada. Olha a diferença, gente. E essa aqui também fica assim, é só ela ser regada quando ela precisa, né? Ela fica mais gorduchinha, fica viçosa, bonita, parecendo uma planta saudável como ela tem que ser, né?
Muita gente me pergunta por que as plantinhas estão feinhas, sem vida, aparentemente não tem nenhum outro problema, né? Mas estão assim, muitas vezes é a falta de água que causa esses sintomas, o murchamento, né? Fica assim, sem vida, como eu falei, abortam flores, aconteceu isso aqui, o Wander já vai mostrar em uma planta nossa ali, então fica de olho, gente. E esse cacto aqui, rabo de raposa, que estava vindo com umas 15 flores, né? Ele estava com uma florada de mais ou menos 15 botões. E eu pensei assim, que foto vai dar isso, né? Mas eu não me atentei na rega. Faltou rega para ele e ele abortou toda a floração. Agora eu já reguei novamente, nutri ele com um adubo de floração também e está começando novamente a vir botões. Certamente agora eu não perco, né, a floração dele. O outro que estava também aqui do ladinho, que é o Cleptanthus, estava caindo as folhas. Vocês podem ver aqui que eu perdi muitas folhas. E fui olhar também, somente falta de água, pessoal. Como eu disse assim, ó, às vezes a gente rega por cima aqui, rega as demais plantas, mas não se atenta que aqui precisa de mais água por eles estarem mais perto ali do calor. E mais arejado, né? Então eu seca mais rápido, né? Isso, eu preciso me antenar e regar mais vezes esse tipo de planta que está aérea. Aqui a gente rega os cactos junto às suculentas porque é o mesmo substrato. Claro que os cactos resistem mais tempo sem água, mas também gostam de água, né, pessoal? Eles aguentam muito mais tempo. A questão do murchamento, tu vai custar a notar que está faltando água para eles, porque eles têm uma reserva muito boa de água. Mas não quer dizer que eles não gostam de água. Só assim, eles não toleram mesmo excesso de umidade, tá? Ou seja, eles gostam de água, mas eles não toleram muito tempo na água. Ou seja, tu errou no substrato aqui, tu colocou um substrato que vai reter umidade, aí tu rega eles. E esse substrato aí vai ficar 4, 5 dias úmido e isso acontece consecutivamente, tu perde teu cacto, tá? Porque vai dar problema de raiz, fungo, eles não toleram mesmo. Tu pode molhar bem o teu cacto, encharcar o teu substrato, mas ele tem que secar logo. Mas eu já tenho que plantar uma suculenta que eu até prometi lá no Insta, né? Que eu ia fazer um ranjinho bonitinho com uma gastéria. E vou aproveitar e já falar do substrato, eu tenho que fazer mesmo, então eu já mostro pra vocês aquele substrato que eu não vou me preocupar na rega. Tá, mas e aí? Eu reguei as minhas suculentas fazem 2 dias, o substrato já está sequinho e sempre mandam que é para esperar o substrato secar e aí regar de novo. Já rego de novo, espero quantos dias, o que eu faço? E aí tu usa então o teste do palito ou o do dedômetro, né? Mas o palito é melhor porque ele vai até o fundo, aonde que certamente pode ter alguma umidade ainda, né? Lá nas raízes. Esse aqui, ó, eu peguei só para mostrar, não precisa nem fazer teste, né? Porque dá pra ver que ele tá úmido ainda, ó. Esse foi regado, então, depois já daquilo, né? Então esse eu não preciso usar palito. Mas aqui, ó, tá bem seco. Vamos ver se tá seco mesmo. Espeta o palito lá no fundo, ó, dá uma mexidinha aí. Sequinho, gente, ó. Bem sequinho. Se tivesse um pouco úmido ainda lá embaixo, ia sair meio sujinho aqui. Vamos ver nessa suculenta aqui. Olha só. Em cima tá seco, ó. Dá pra ver ali, Wander? Uhum. Mas lá no fundo, ó, já tá molhado. Ainda tem umidade. Então, tu não rega já logo em seguida, porque como vocês viram, ó, cada planta, né, uma retém mais umidade um pouquinho, ainda tem lá no fundo. Então, tu faz assim, espera mais uns dias, sabe? Espera mais uns 4, 5 dias por aí, e aí rega tudo junto de novo, porque aí vai dar certo. Depois que tu pega a experiência, só no olhar para suculentas, tu já vai ver se precisa ou não de rega, quantos dias esperar. Mas como eu já falei no início do vídeo, tu vai perder o medo de regar assim que tu tiver certeza que teu substrato é bem aerado. Deixar aquele arranjo na chuva, às vezes tu vai deitar de noite e começa a chuva e vem aquela preocupação, bah, minhas suculentas estão na chuva, e agora? Se tu tem um substrato bom, tu dorme tranquilo e nem te preocupa, não é mesmo? E para deixar um substrato bom é bastante simples. Tu vai achar na internet aí várias receitas de substrato, né? Os canais que lidam com suculentas, que cultivam, que mostram suculentas, geralmente cada um tem sua receitinha lá, mas o que tu vai ver em comum em todos é a drenagem, é bem aerado.
E aí a gente tem alguns produtos que a gente pode deixar o teu substrato mais aerado. Aqui, por exemplo, eu tenho uma terra, ó. Aquele testezinho que eu estou acostumado a fazer, ó, apertar e embolou meu substrato, ó. Aquele teste que já fizemos um monte de vezes aqui no canal, né? Mas nos últimos dias aí chegou um monte de gente nova. Sejam todos bem-vindos. Muito bem-vindos. Vamos reforçar de novo para a gente perder o medo de regar, gente. E eu não vou ensinar a fazer um substrato, a melhorar um substrato. Eu só vou dizer aqui que podemos, que temos produtos que ajudam. Aqui, por exemplo, ó, casca de arroz. Carbonizada, gente. Sempre carbonizada, não vamos usar ela crua aí, tá, gente? O motivo de não usar crua é porque ela contém celulose. E celulose aí vai atrair coisas que a gente não quer, né? Como fungos, bactérias e outras coisas aí que a gente não deseja. Além do mais, isso aqui vai durar muito no substrato, né? Porque já é carbonizado. Botei aqui, ó, umas 2 mãos. Já começo a ver que meu substrato já tá melhorando, ó. Vou botar um pouquinho de Carolina também. Falando em Carolina, mostra ali, Wander, bem de pertinho. O que tem? Porque esses dias alguém perguntou o que era Carolina. Então, olha só. Carolina Soil. É um substrato, gente. Bem famoso, né? Que contém bastante vermiculita, como vocês estão vendo, ó. Tá? Então, assim, né, gente? Sempre tem gente que tá começando no mundo das plantas e não é feio perguntar. E não sabe. Eu também um dia não soube. E detalhe, tem gente que compra Carolina e planta puro, tá? Eu não aconselho, porque tem bastante vermiculita. Eu aconselho isso aqui para berçários. Berçários sim poderia usar puro, tá? Mas eu mesmo assim não uso, eu sempre misturo alguma coisa. É um ótimo substrato sim, tá? Mas retém um pouco de umidade, então vamos usar com cautela, tá bom? E um produto que não retém umidade é a perlita, que é essa aqui, ó. Deixa eu apresentar também. Já mostramos no último vídeo, no último né? vídeo, sim. É aquele material que parece um isoporzinho, que é um mineral. E eu vou colocar um pouco aqui. Quem viu o vídeo do replante da colher de cobre vai ver que eu botei bastante, tá? Porque eu queria deixar aquele vaso na chuva e ter certeza que a drenagem ia funcionar. Olha como já mudou meu substrato aqui, ó. Olha como já tá, gente. Vou usar uma pitadinha de carvão também. Outro que não se deve exagerar, mas é muito bem-vindo. Carvão moído. O vídeo é sobre rega, mas já tá tendo um pouquinho de substrato também, né? Mas por quê? Que é que nem aquele que eu disse no vídeo, no início lá. Uma coisa tem tudo a ver com a outra, né? O pessoal tá errando é no substrato e não na rega, tá, gente? Eu tenho, tipo assim, ó, é a grande maioria. Ah, eu não tô sabendo regar, minhas plantas estão morrendo quando eu rego, ou eu não rego. Tu pode regar, mas se ela tá retendo água, o teu problema não é a rega, tá? Não é, é substrato. Olha aqui como ficou esse aqui, ó. Já melhorou muito, ó, tá aerado, já podemos plantar, ó. Eu prometi fazer um arranjo de gastéria lá no Insta e vou fazer aqui agora, depois eu vou postar lá no Insta também, tá? E vou usar esse substrato então que a gente preparou, aquele substrato que a gente não precisa ter medo de regar. Antes de mostrar o arranjo que o Wander fez lá, eu tenho que mostrar um presente que nós recebemos lá de Goiás. Presente muito lindo e especial. Olha só, gente, eu e o Wander aqui, ó, em uma caricatura feita pelo Sandro, lá de Goiás. O Sandro acompanha o nosso trabalho aqui, nos mandou esse presente muito especial que ele faz. Coisa mais linda o trabalho do Sandro, não é mesmo? Esse foi um presente que ele e a esposa dele nos mandaram. E ele faz esses desenhos aqui, ele diz que ele faz só por hobby, gente, que não é o trabalho dele,
Mas é muito lindo, né? Vamos deixar os parabéns aqui pro Sandro. E quem quiser um desenho, uma caricatura assim também, a gente vai deixar o Insta dele aqui na descrição do vídeo. Vamos encher ele lá de pedidos, gente. Ele disse que não é o trabalho dele, mas pode ser, né? Porque é muito bem feito. Ficou perfeito, não é mesmo? Eu vou colocar ele lá na parede do nosso corredor, lá dentro de casa. Muito obrigada, viu, Sandro? Amamos! Muito obrigada pelo carinho mesmo. E aquele arranjo de gastérias, então, com o substrato sem medo de regar, já está pronto. E vamos regar, né? A gente tem medo no início, isso é normal, gente. Regar. Mas vamos dizer que aqui ficou na chuva e molhou demais. Vamos ver se nossa drenagem vai funcionar, né? Claro que eu não precisaria estar regando tanto, tá, gente? Eu só quero fazer um teste para aparecer no vídeo aqui. Agora a Fábio vai mostrar aqui, ó. Drenagem funcionando. Claro que tu não precisa regar tanto assim, não precisa botar água fora, né? É um exemplo para vocês verem aí que a drenagem tem que funcionar. Eu reguei ele bem, molhei bastante e tenho certeza que daqui a pouquinho vai ter enxugado já esse substrato, né? A planta absorve o que ela precisa e logo o substrato seca. Então, como eu já disse, não é que tu não está sabendo regar, tu não está sabendo fazer um substrato bom. Aqui nós regamos as suculentas pela irrigação, como vocês já sabem, mas também utilizamos a mangueira. E muita gente me pede para mostrar aqui, ó, esse gatilho que a gente usa, ó, que é ótimo, gente, para regar. Isso aqui tu encontra em qualquer casa de material de construção. Onde mais, Wander? Floriculturas, agropecuárias. Aqui tem várias regulagens, mas a que a gente sempre usa, que é perfeita para regar, deixa eu ver se tá nela. É essa aqui, ó. E como o Wander já falou, acertando no substrato, tu vai perder o medo de regar. E perde também o medo de deixar as suculentas ao tempo, pegando chuva. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, gente. Tudo de bom. Mas já aproveita aí e me conta o que tu achou do meu arranjo. De Gastelia Little Wart. Acho que falei certo, né? Little Wart. Uma Gastelia, gente. Muito linda e que tá no nosso catálogo.